Olá, bem-vindos à 26ª de Ciência e Tecnologia de la UCEBOL. Nós somos alunos do 8º semestre de Medicina e nosso tema é sobre transplante de órgãos, que foi designado por el Dr. Diego Artuduaga de la matéria de cirurgia de abdômen. O objetivo de nosso trabalho é conscientizar as pessoas sobre a importância de los transplantes de órgãos, apresentar os programas disponíveis em Bolívia, informações sobre os transplantes de órgãos em toda a Sudamérica e também mostrar os resultados obtidos em uma encuesta hecha sobre o conhecimento das pessoas sobre a donação de órgãos. O que é um transplante? Um transplante é uma substituição de um órgão ou tecido danhado que já não cumpre sua função para um órgão sano que está em perfeitas condições de uso. Em la América Latina, cada país tem suas características de donações e transplante de órgãos, porque todo vai depender das tradições culturais, regionais e também do nível socioeconômico de cada país. Bueno, o primeiro transplante em Bolívia foi em 1948, com um transplante de córnea, pero solamente em 5 de novembro de 1996 se puso vigente a primeira lei de transplante e de donação de órgãos, tecidos e células. A classificação de los donantes se dá em donantes vivos e falecidos. Os donantes vivos têm que possuir mais de 18 anos ou ter o consentimento de um responsável, ter plena faculdade mental, um bom estado de saúde e um consentimento informado. Os donantes falecidos, um consentimento informado por ele ou seus familiares que decidam, pero esses têm que ter maiores de 18 anos. ¿Qué se puede donar? Órganos, empezamos con donación de corazones, pulmón, hígado, páncreas, riñones. Tejidos tenemos la donación de médula ósea, córnea, válvulas cardíacas, sangre del cordón umbilical. Esto es una de las fuentes de célula madre para el trasplante de médula ósea. El trasplante tiene más de 70 indicaciones, por ejemplo, en pacientes con leucemia. ¿Quién puede ser los receptores? Personas que tengan una mayor afinidad fisiológica con el donante, de modo que puede reducir al máximo la posibilidad de rechazo del órgano. Este tema de rechazo ocurre por causa del sistema inmunológico del receptor, responsable por combatir las amenazas externas, como bacterias, virus, y no reconoce el nuevo tejido y empieza a producir anticuerpos contra él. Esta reação do organismo acaba provocando a destruição do órgão transplantado e, em casos extremos, pode conduzir à morte. Para evitar rechazo, o trasplante se realiza só depois de comprovar a compatibilidade de sangue e antígenos. Quanto maior seja a compatibilidade dos antígenos do donante e do receptor, maior serão as possibilidades para ter um procedimento com êxito. Critérios de exclusão para ser donante: lesões diretas em órgão, neoplasia, VIH positivo e enfermidades infecciosas transmitíveis. Agora vou falar sobre os tipos de transplante. Temos 4 tipos de transplante. O primeiro é o isotransplante ou isogênico, que é aquele que o donante é gemelo idêntico do paciente. Temos também o alogênico ou allotransplante, que inclui a extração do material de outra pessoa, do donante, para implantarlo no paciente receptor. E este pode se dividir em dois: o homotransplante entre vivos, quando a parte anatômica provém de uma pessoa viva através da cirurgia terapêutica electiva, ou o homotransplante del cadáver, quando se origina em um corpo humano sem vida. Temos também o transplante autólogo ou autotransplante, cujas células, tejidos e órgãos se extraem da própria pessoa e se implantam em um lugar diferente do corpo. Um exemplo é a cirurgia plástica corretiva, que se mueve a piel de um lugar em outro lugar da mesma pessoa. Por último, temos o xenotransplante,
que es la transferencia de órganos o tejidos de animales en personas. O sea, el donante y el receptor son de diferentes espécies. Desde um ponto de vista ético, nos basamos em lo princípio da autonomia, que garantiza a todo ser humano o direito de decidir sobre seu corpo. La não maleficência é não fazer daño ninguno, nem a paciente e nem seu donante. La justicia constitui a adequada asignação de los escassos órganos e tejidos existentes em la persona que lo mais necessita. Quanto ao consentimento informado, o domínio del cuerpo para a exigência ou não de seu consentimento explícito para a donação. Quanto ao tráfico de órgãos, a ética médica exige a necessidade de estabelecer um marco legal mais amplo que tome em conta fatores como a pobreza, a lista de espera, o mercado negro de órgãos e o turismo de trasplante. A comercialização de órgãos deve ser combatida, pois é um processo ilegal que o donante a menudo ignora os riscos involucrados. O paciente, desesperado por aliviar-se do sofrimento, pede qualquer solução. Ya hablamos un poco sobre la historia de trasplante de órganos en Bolivia. Ahora voy a hablar un poco sobre los programas de trasplante. En 1989, funda la Sociedad Boliviana de Trasplante de Órganos y Tejidos, debido a la iniciativa de los doctores Néstor Orihuela, de La Paz, y Juan Pablo, de Cochabamba. Esta sociedad trabajó en colaboración con el Instituto de Bioética de la Universidad Católica de Cochabamba y la Academia Boliviana de Medicina, en colaboración con un proyecto de ley de trasplante. Y hablé sobre este programa, que es uno de los principales, pero también tenemos el Programa Nacional de Salud Renal, como también tenemos el Banco de Ojos, que fue creado en 2016. ¿Cuántos trasplantes se han realizado en Bolivia de riñón? Al todo tenemos 168 trasplantes, siendo de estos 153 donantes vivos, 15 donantes fallecidos. En el año de 2014, tenemos la mayor tasa de trasplantes con 51 donantes vivos. Los dos trasplantes en Bolivia de 2013 a 2019 fueron realizados 232 trasplantes gratuitos, siendo ese el mayor número en la ciudad de Cochabamba, de 84, seguido de La Paz con 55 y Santa Cruz con 49. ¿Cuántos trasplantes se han realizado en Bolivia de hígado? Aproximadamente 15 trasplantes de hígado son realizados a cada año. A continuación, destacaremos algunos ejemplos exitosos. Hay registros de un niño de 6 años de edad que fue el primer trasplante de hígado hecho por una equipo de médicos estadounidenses con apoyo de médicos bolivianos y realizaron tal procedimiento en el hospital japonés en 1 de mayo de 2018. Y también de una niña que fue intervenida por el equipo médico del hospital japonés. El señor de 61 años tuvo su vida aumentada gracias al trasplante de hígado, al cual fue sometido en un centro privado de Santa Cruz. Acá podemos mirar algunos gráficos de algunos países sobre los trasplantes de órganos. La lista de espera en Ecuador en 2016 contaba con 1.000 personas. En Colombia en 2015 contaba con 2.277. En Chile en 2015 contaba con 1.656. Los pacientes que recibieron trasplante de órganos en Ecuador fueron de 676, en Colombia de 1.204, en Chile de 317. Y los donantes reales en Ecuador fueron de 87, en Colombia de 405 y en Chile de 98. Y vale destacar que los trasplantes en la Sudamérica con mayor número es de riñón de 214, seguido de hígado de 66, pulmón 18 y 3 de páncreas. En Brasil podemos mirar que hay un alto índice de lista de espera de 32.402 y de pacientes que recibieron trasplante de órganos de 8.642.
y donantes reales de 3.415. Siendo estos, en Brasil, el mayor número de trasplantes de córnea, en cerca de 15.242 trasplantes. Em Bolívia, segundo a Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, de onde nós recoletamos os dados, em el ano de 2019, tiveram 550 pacientes em la lista de espera, 213 pacientes receberam transplantes de órgãos e 75 donantes reais. Outros países da Sudamérica, como o Peru, têm uma lista muito grande de pessoas em espera, quase 7.000 pessoas. Em Venezuela, em ano de 2014 e 2020, pacientes que receberam transplante de órgãos foi 3.250. Em Paraguai, 68 pessoas receberam o transplante de órgãos. E Uruguai é grande o número de donantes reais, quase 2 milhões, porque em 2013 foi modificada a lei de transplante de órgãos e tecidos, onde toda pessoa maior de idade que não havia expresso sua oposição de ser donante se presumiria que há consentido. Nós realizamos uma encuesta via WhatsApp entre os alunos e estudantes de medicina de la UCBOL, onde são 8 perguntas, 2 são perguntas personais sobre sexo e idade. A maioria das pessoas que contestaram a encuesta são de sexo feminino entre 21 e 30 anos. As perguntas foram: estaria você disposto a donar algum de seus órgãos a alguém que não conhece, estando com vida? 63% responderam que sim. Outra pergunta: estaria você disposto a donar algum de seus órgãos depois de falecer? 95% responderam que sim. Sabe você que é a lista de espera única nacional? Quase metade responderam que não. Esta lista de espera única nacional, permite manter um registro ordenado de los pacientes que são suscetíveis de ser tratados mediante um transplante, haciendo um controle de la origem e destino desses órgãos. Outra pergunta foi: sabe você que é registro especial para possíveis donantes e receptores? Também quase metade responderam que não. Em Bolívia, a Lei de Donação e Transplante de Órgãos, Células e Tecidos, criado em 5 de novembro de 1996, viu a necessidade de criação desse registro com o objetivo de assegurar uma distribuição de los órgãos do donante a los receptores mais adequados, que estão inscritos em la lista de espera para que sejam transplantados. Estaria você disposto a receber um órgão ajeno se lo necessitarem? Quase 100% responderam que sim. Outra pergunta: permitiria você que sejam donados os órgãos de um ser querido? Quase 93% também responderam que sim. Ou seja, as encuestas mostram que há um grande interesse da população em el ato de donar seus órgãos, pero pouco conhecimento sobre a legislação e o processo para que isto seja possível. E também podemos concluir que com nosso trabalho que o transplante de órgãos em Bolívia se encontra muito retrasado em comparação com outros países, principalmente por la ausência de recursos materiais, de profissionais especializados, devido também à falta de políticas de saúde e programas em esta área, sendo muito necessário um maior interesse das autoridades de saúde ante a estas necessidades. Muitas graças por sua atenção.